Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou até aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória vim da área hospitalar e hoje eu trabalho com medicina chinesa, saúde integrativa e várias técnicas que podem te facilitar a ter uma vida aí saudável, tranquila e leve de uma forma prática e possível. Então a gente está aqui num vídeo hoje especificamente falando sobre o nosso emocional, como ele vai afetar o nosso corpo, principalmente nessa época de inverno. Então essa série que eu estou fazendo, ela é justamente para que você aprenda a sobreviver no inverno de uma forma mais tranquila, dentro dos conceitos da medicina chinesa, mas também trabalhando técnicas integrativas, que fazem com que a vida fique um pouco mais sossegada, mais leve, mais prática. E hoje eu vou falar sobre medo e insegurança. Porque na medicina chinesa, o inverno ele vai afetar exatamente esse ponto nosso. A gente vai ficar com muito mais insegurança, dependendo da fase da lua, se está numa fase de lua nova, vai ter uma introspecção maior ainda, e esse medo, essa insegurança, essa autoestima, elas vão estar abaladas. E é justamente por isso que você tem que estar atenta nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui o primeiro vídeo dessa nova série do inverno, para que você consiga realmente ficar bem, porque o nosso corpo, ele é integral, ele tem uma relação muito profunda com a natureza e ele também tem relação muito profunda com o emocional. E esses dois vão afetar o seu órgão. Então, muitas vezes você tem algumas questões ali de exame de sangue, exames de imagem, ou então você está sentindo alguma coisa que ninguém explica. E muitas vezes sente que tá ficando meio louca, sabe? Porque você acha que só você está percebendo isso e na verdade é o teu corpo contando que tem coisas que precisam ser trabalhadas. Dentro da conflitologia, toda vez que você tem alguma dor, algum sintoma, é o seu corpo contando isso para você. As coisas que não são coerentes com o que você deveria estar vivendo, junto com o seu padrão de valores, ética, o que você pensa, qual é as tuas crenças, né? Quais são as suas crenças. Então, tudo isso vai causar internamente um reboliço. E esse atrito emocional com o teu órgão, com as tuas vísceras, vai causando os adoecimentos. Hoje, especificamente, a gente vai falar de medo, tá? Pensando lá atrás, quando a gente entende de sobrevivência, numa época em que nós não tínhamos tantas ferramentas, as casas elas eram mais rústicas, você ficava à mercê do tempo, você ficava ali suscetível às questões da natureza. Né? Então, muitas vezes você tinha predadores ali rodando, você tinha escassez de alimentos, se você não soubesse caçar, você estava ali com uma baita de uma escassez de alimento. Então, isso tudo gera no nosso corpo um resgate a essas questões ancestrais que às vezes a gente não entende e que tem uma profundidade ali muito intensa de emoções. A gente tem uma coisa que se chama comportamento aprendido. Tudo que você já passou na tua história com os seus familiares vai de uma certa forma te influenciar. Não só na forma como você age, mas também na forma como o seu corpo percebe. Porque isso é um instinto passado de geração em geração. Então, quando você acha que você vai mal numa prova, aquele estresse que você tem, na verdade, pode ser as suas células, o seu ser, entendendo que você está sendo perseguido por um predador. E aí que pega. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que dar nome ao que você está sentindo. E no inverno, esse medo e essa sombra, né, de coisas que poderiam acontecer, coisas que lá atrás os teus ancestrais eles sentiam, isso vai reverberar em você. Se você tem alguma questão de traumas, também vai vir, tá? Porque é a hora que você silencia, que você em tese estaria fazendo uma hibernação, se escondendo numa caverninha ali, ficando seguro com os seus alimentos que você recolheu ali na primavera, no outono, você acaba, né, tendo esse aprofundados emocionais e isso vai gerar uma angústia, tá? Então, quando a gente fala de órgão pela medicina chinesa, a gente vai falar de rim, que é o tema que a gente tem trabalhado em todas as nossas aulas aqui nessa série sobre como sobreviver no inverno. O rim, ele vai trabalhar ossos, tendões, de certa forma, a inserção do tendão, não o tendão em si, ele vai trabalhar os seus dentes, ele vai trabalhar a espessura do teu fio do cabelo, ele trabalha a qualidade do seu pensamento,
porque ele nutre cérebro e medula. Então, se você tem uma questão ali de baixa nutrição cerebral ou então de uma baixa hidratação corporal, o seu rim vai acionar. Ele vai manter algumas toxinas no seu corpo, porque você não está tomando água suficiente. Por isso que a gente fala de 2 litros por dia ou 30 ml por quilo de peso, para ser mais exato. E aí, quando você não toma água suficiente, o medo de ter problema interno vai gerar uma alteração da filtragem do teu corpo, bem fisiológico assim falando. Então o que que acontece? Ele não vai eliminar a toxina, e essas toxinas, porque você não pode perder tanto líquido assim na urina, elas são tóxicas para os nervos, né, cerebrais, para os periféricos, então você começa a ter confusão mental, você começa a se sentir confusa, no sentido de não alucinando, mas de sentir meio atrapalhada, sabe? Memória é uma coisa que começa a alterar, você começa a ter dor nas articulações, você começa a ter alteração ali da queda do cabelo, o fio fica mais fino, tudo isso mostra uma deficiência da função do rim, que pode ter vindo do emocional, que é o nosso foco hoje, como pode ter vindo do sistêmico. Entende como está tudo ligado? E aí o medo, então, ele vai afetar essa parte de circulação. Então, o nosso emocional, eu gosto de explicar assim, ele é transparente. O seu corpo, ele sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, ele sabe que você está sentindo alguma coisa. Só que o coração, ele é o único que percebe de fato. O coração, ele vai sofrer com tudo. Ele sofre nos dias bons, ele sofre nos dias ruins, ele sofre com alegria, ele sofre com medo, ele acelera, ele baixa, ele acelera, ele baixa. Ele é o único que percebe, né? E o coração, ele cuida da nossa mente, do Shen. O rim, ele vai cuidar dessa questão mais de crenças, valores, quem sou eu nesse mundo? Então esse medo, ele vai trabalhar a estagnação, a diminuição da força de ação, uma paralisia diante da vida. São essas gerações que não sentem propósito, que é uma coisa que a gente tem percebido muito hoje em dia. E quando você traz esse equilíbrio emocional, quando o teu corpo ele entende, você dá nome para o que você está sentindo, fala, olha, tá, eu tô com medo de fracassar, eu tô com medo de me arrepender de tal passo, eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo porque eu tô com uma realidade nova. As mulheres, principalmente, sentem isso quando tem trocas de fases. Então, quando começa a menstruação, fala, nossa, agora eu sou tida como mulher, como é que eu vou me lidar com isso? Sendo que eu quero ainda ter minha realidade de antes. A gente tem menstruações ali entre 10 anos e 13 anos. Então, tá saindo da fase da infância, isso é uma mudança drástica. Quando começa a namorar, quando tem as relações, quando vai para a faculdade, quando se forma, quando vai ter filho, quando vai e entra na menopausa, quando começa a depender dos outros por uma fragilidade física, tudo isso, para várias pessoas conta muito, mas para a mulher isso é muito intenso, porque nós somos seres emocionais, muito mais do que os homens. Os homens, eles são mais racionais, estáveis, são solares. As mulheres, elas têm o ciclo da menstruação mais conectado com a natureza no sentido lunar. Nós temos várias fases ao longo da lua, ao longo do mês, que vão alterar como a gente se sente. E o nosso emocional, ele é muito mais volátil. Ele oscila com muito mais intenção. Né? Intenção não, mas intensidade. Essa era a palavra. E aí, essa questão da busca pelo equilíbrio emocional, de você se reconhecer, de você observar o que você sente, facilita com que o teu corpo não fique tão inflamado, com tantas dores. Esse olhar, ele é um olhar mais voltado ao ancestral. A gente brinca muito no consultório que o futuro ele é ancestral, porque a gente precisa resgatar essa conexão com a natureza, a conexão com o corpo, o conhecimento dos chás, ficar evitando essa questão de usar muita medicação. E quando você faz esse exercício de nomeação, de autoobservação, isso vai fazer com que você consiga se reconhecer melhor, de você conseguir lidar melhor com o teu emocional. E o teu corpo ele vai reagir de forma positiva com isso. Então, duas técnicas muito boas que você pode fazer para melhorar essa questão das emoções e como isso tem te afetado é a respiração consciente, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, que é você puxa o ar por 4 segundos,
segura 4 segundos, solta o ar em 4 segundos, prende em apneia sem ar 4 segundos. Você faz essa respiração quadrática. Ai, mas eu aguento mais tempo. Tudo bem, não tem problema. Começa com 4 e vai aumentando conforme você consegue. Ai, não consigo fazer a respiração com a apneia no final, sem o ar. Você pode fazer a triangular. Então, você puxa o ar, segura, solta o ar, puxa de novo, que é a triangular, tá? Então, você tem a quadrática e a triangular. Por que que isso é tão importante? Porque isso vai fazer um ajuste da coerência cardíaco-cerebral. Você vai melhorar a frequência cardíaca, você vai diminuir a velocidade dos pensamentos, porque você dá um norte para eles. Os seus pensamentos começam a entender que você está prestando atenção em alguma coisa. E aí esse foco, ele vai ajudar você a ficar concentrado, ele vai ajudar você a diminuir essa ansiedade, esse estresse, essa sensação de angústia, de opressão torácica. Que eu falo que aqui a gente tem a caixa de Pandora, os monstrinhos ficam aqui. E eu já convido para você apertar aqui também. Aperta bem no centro do seu peito aqui. Doeu? Me conta aqui nos comentários. Se tiver doído, é porque você está guardando muitas emoções. E esse ponto ele tem que ser estimulado de tempos em tempos. Agora para pensar. Ele está exatamente alinhado com o seu coração e no meio do seu pulmão. Quando você respira e trava a respiração, é como se o seu coração recebesse um aconchego, um apertadinho, um abraço. Então isso gera também a sensação de conforto. E você respirar e soltar o ar da forma correta faz com que você oxigene mais o seu cérebro, fazendo com que você consiga ter ali uma melhor nutrição cerebral. Isso vai fazer com que você consiga ter melhor resposta. Uma outra coisa que é muito importante, quem é antigo aqui no canal já ouviu falar em milhões de fases diferentes da minha vida, é o journaling. É você escrever o que você está sentindo, é o lixão mental. Quando você escreve com riqueza de detalhe, o papel não se ofende. Então você consegue tirar da tua cabeça tudo que está te incomodando. E isso vai facilitar a tua criatividade, vai liberar as tensões e o seu cérebro vai se sentir visto. Aquele turbilhão de coisas na tua cabeça vai ter cessado. E outra, se você fala com riqueza de detalhe, como se estivesse falando com a abençoada que tirou você do seu prumo, ou que te deixou muito nervoso, nervosa, você vai conseguir sentir que você falou isso com a pessoa, você alinha a tua mente e você consegue tirar o excesso de estresse. Quando você for encontrar essa pessoa para conversar, vai estar muito melhor, você vai ter organizado suas ideias. E aí você não vai perder tua razão nem teu réu primário, certo? Essa dica aqui é muito importante. E é isso, quando você para olhar o teu corpo com carinho, você começa a dar vazão para o teu mental, para o teu emocional, o teu corpo agradece e ele reage de uma forma mais saudável. Ele vai aliviando as tensões. Porque começa a reparar quando você está nervosa, você começa a subir aqui, você fica tensa, toda dura. O nosso corpo ele busca sempre o equilíbrio harmônico. O que é esse equilíbrio harmônico? Quando você tem rigidez emocional, você vai ter flexibilidade física. Quando você tem rigidez física, você vai ter flexibilidade emocional. Por isso que o exercício ele é tão importante, aqui entra um bônus para você. Quando você faz exercício físico, você está ali treinando, ganhando cada vez mais performance, o teu corpo naturalmente está aprendendo a ter disciplina, ele está aprendendo a ter persistência e ele está suportando o desconforto. Quando você aprende a suportar o desconforto físico, você gera tolerância emocional, você gera resiliência emocional. O nosso cérebro é generalista. Ele nunca vai querer gastar energia com coisa que ele pode economizar. Então, saber trabalhar o teu corpo vai ser muito importante, você consegue hackear esse sistema, certo? E por falar em hackear sistema, a nossa próxima aula, né, o nosso próximo vídeo, vai ser sobre práticas que vão unir corpo e emoção para te deixar mais forte, para que você consiga passar pelo inverno com a tua imunidade em dia, com o teu corpo mais saudável, certo? Se você não está inscrito ainda no canal, fica aqui o convite, já compartilha com os teus amigos, porque esse vídeo que vai vir em seguida, você vai ver que vai ser assim, ó, fechamento com chave de ouro, certo? Muito obrigada pelo seu tempo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!